Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje temos dois convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com o Dr. Flávio Ribeiro Dantas, ele é nefrologista. Você sabia que hoje é o dia do rim? Pois é, como é que está a situação dos seus rins? Estão bons ou estão ruins, né? Olha aí, o trocadilho. Mas estou brincando, é um dos assuntos que vamos falar hoje, né? Hoje que é o dia do rim, vamos tratar aqui, trazer algumas informações importantes para compartilhar com você que está em casa nos acompanhando. E também vamos conversar com Flávio Melo, que é empresário do Centro Comercial Hernani Melo, falar sobre o crescimento da cidade, o crescimento da área, da região de Nova Parnamirim, né? Que a cada dia está sendo incrementado mais o setor de comércio, de serviços, né, de venda de serviços, que cada dia mais, sem dúvida, a gente percebe, né, a expansão desta área importante de Parnamirim, né, já na coladinha com a nossa cidade do Natal. Então, sobre investimentos, sobre números, dados, tudo isso, vamos tratar hoje no nosso programa Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. De qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você pode mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco, mandando mensagem de texto e também mandando o seu WhatsApp para o 99827916. Antes do intervalo, lembrar a você que nos acompanha, Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho com o primeiro convidado de hoje, que é dia do rim, o Dr. Flávio Ribeiro Dantas, conversando conosco no Boa Tarde Cidadão. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De segunda a sábado, informação com credibilidade. A notícia que faz a diferença na sua vida do jeito que você precisa saber. Política, economia, saúde. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo de maneira clara e objetiva. De segunda a sábado às 7h20 da noite, você fica bem informado sobre os fatos mais importantes do dia no Jornal da Band. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o Dr. Flávio Ribeiro Dantas. Estamos aqui comemorando o Dia do Rim. Vamos saber o que é importante a gente discutir, compartilhar com você que está em casa a respeito deste tema que interessa a todos nós. Seja bem-vindo, Dr. Flávio Ribeiro, ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, telespectadores do Boa Tarde Cidadão. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando com o nosso telespectador que está em casa e perguntando, né, nesse Dia Nacional do Rim, quais seriam os principais alertas que você poderia fazer para a população? Então, a campanha, o principal enfoque da campanha é a gente sensibilizar principalmente os pacientes, né, as pessoas que têm risco de ter doença renal e até mesmo os colegas médicos, né, para se preocuparem em avisar mais aos pacientes como é que está a situação dos rins dele.
Então, assim, os pacientes de risco são os idosos, principalmente os hipertensos, os diabéticos e quem tem já familiar com doença renal. Por que idosos de maneira geral? Porque o idoso, a partir dos 40 anos, a gente já tem uma perda funcional. A cada década perde uns 10% da filtração. Então, assim, já tem um acometimento da própria, uma nefropatia da própria idade. Mas se ingerir bastante água, esse problema pode ser revertido ou chegou a idade e não tem jeito, vai ter problema nos rins? A água mantém a gente hidratado. Agora, a função, porque o rim tem várias funções, né? Produzir hormônios, controlar a pressão, né? Eliminar as toxinas do corpo da gente. E idoso, ele é muito frágil porque ele já tem, às vezes, alguma comorbidade, alguma doença. E aí ele toma, às vezes, remédio indiscriminado, às vezes ele faz exame muito, né? Hoje em dia se faz muito exame contrastado, tomografia contrastada, ressonância tem contraste. E a cateterismo tem contraste, então tudo isso é muito tóxico para o rim, e aí um rim já idoso, ele sofre, né? E principalmente quem interna, idoso se interna bastante, os pacientes vão para a UTI, então eles são frágeis ao problema renal. Então eles precisam saber como é que era o rim dele previamente para quando se internar já saber. A gente às vezes corrige a dose do remédio, um remédio que é 2, 3 vezes por dia no renal toma uma vez, para não intoxicar a pessoa. Então é bom ele saber a saúde, saber como é que ele está. Ele não sabe como é que é a creatina, o colesterol, a glicose, ele tem que também ser informado como é que está o rim, né? Perguntou ao doutor Flávio, e uma coisa que a gente observa bastante, eu já tive contato com pessoas jovens, bastante jovens, que me parece pelo fato de usar, de fazer academia, de malhar, mas acaba utilizando certos suplementos alimentares ou complementos, na verdade, como é que se chama aqueles... Aquelas proteínas. Proteínas e tal, né? Não vou nem chegar na história de quem toma bomba, né? Mas, na verdade, tem algumas proteínas que me parece que você, quando toma sem cuidado excessivamente, você pode desenvolver problema nos rins. Eu sei que eu tive amigos próximos que acabaram fazendo cirurgia nos rins, com pedra nos rins, com cálculo renal, por causa desse tipo de comportamento. Que alerta você pode fazer, que orientação você pode compartilhar com o nosso telespectador em relação a este problema? Então, com relação basicamente ao excesso de proteína que muitos atletas usam, né, fisiculturistas, eles precisam de uma dieta hiperproteica, é basicamente a hidratação. Né? Eles têm que se hidratar, manter o corpo hidratado para poder eliminar e não sobrecarregar, porque é uma sobrecarga. A proteína em excesso ela vai ser metabolizada e o rim vai filtrar e vai formar as escórias que são os dejetos daquela hiperproteinemia, são o resto do metabolismo. Então, aquilo ali precisa ser eliminado, né? Ele vai trabalhar, o corpo vai trabalhar a proteína, mas vai produzir um lixo, né? E aquilo ali o rim vai trabalhar. Então, se ele está... Para varrer esse lixo, tem que ter água. A água ajuda, para levar embora, né? É verdade. Agora, eu estou vendo o doutor com esse adesivo, campanha para rins saudáveis, tem alguns panfletos aqui também, não é? Deixa-me ver, que traz aqui, campanha para rins saudáveis, né? Vamos lá compartilhar com os nossos telespectadores quais são essas principais orientações, além da ingestão de bastante água diariamente, né? Vamos começando pela água. Quantos litros de água, de fato, é importante que pelo menos a pessoa possa ingerir por dia? Nem recomenda quantos litros, a gente orienta que a pessoa observe quanto tem de diurese, né? E aí, se urina muito, se não urina. Para observar seu hábito de diurese, a gente orienta que a pessoa faça 2 litros de xixi. Então, para fazer 2 litros de xixi, a gente precisa beber mais que 2 litros de água, né? Então, para fazer 2 litros de xixi, tem que tomar quantos litros de água? Falando uma linguagem bem popular para o nosso telespectador. Geralmente, uns 8 copos de água. 2 quando acorda, 2 antes do almoço, 2 antes do jantar e 2 antes de deitar. É o mínimo, né? Que a pessoa toma uma quantidade boa de água. Um copo de 300 ml. Muito bem. E com relação a uma outra observação interessante para o nosso telespectador, me parece que há pacientes, eu escutei amigos falando sobre isso, que moram no interior do Rio Grande do Norte, nos lugares onde há mais seco, o terreno é mais árido, me parece que por alguns motivos eles passam a ter mais problemas com os rins. Alguma informação que você pode complementar em relação a isso? Existe o problema da água, né? Falta de água, como a gente já comentou bastante. Beber pouca água é ruim, porque a água é um solvente universal, mas existe também problema com relação à água mais pesada. Por exemplo, no interior, Mossoró, eles têm a água com mais quantidade de cálcio. E aqui dali favorece a precipitação de sais de cálcio no rim e ali a formação de cálculo e pode complicar. O cálculo é a pedra no rim? O cálculo é a pedra no rim. Estou vendo aqui nas orientações, por exemplo, controle o peso, né? O que é que tem a ver a pessoa estar mais pesada, estar acima do peso com problemas nos rins? É a predisposição, né? Quando a gente tem a obesidade ou o sobrepeso, a gente fica predisposto a ter as doenças mais facilmente, né?
E o corpo da gente, a gordura e a água são opostos, né? Então, a gente tem uma dificuldade um risco de ter diabetes, pressão alta bem mais aumentada. Então, a gente precisa, faz parte das regras de ouro, né? Controlar o peso, evitar o tanto sal, comida industrializada, não fumar. Então, a gente propõe que para o rim, quanto mais saudável a sua vida, né? E controle das suas doenças, você vai ter uma vida melhor do ponto de vista de evitar hemodiálise, evitar transplante, porque o rim, ele é silencioso. É outra coisa da campanha também que a gente quer alertar. O rim, ele não tem muitos sintomas, né? Então, quando tem cálculo, que é pedra, a pessoa vai ter dor. Quando tem infecção urinária, a pessoa também tem, né? Sintoma vai no pronto-socorro, mas a doença renal mesmo, ela é silenciosa. A pessoa precisa estar investigando. Por isso é perigosa, né? Porque muitas vezes o que acontece é que os pacientes descobriram uma fase avançada, que já estão próximos da diálise, aí vão para o nefrologista. O que a gente quer é que as pessoas, com simples exames de, por exemplo, um sumário de urina, né, que vai ver se tem proteína, se tem sangue na urina, ou um exame chamado creatinina, que vê a detecção desse exame no sangue. Temos aqui a participação do Del Pereira, da cidade satélite aqui em Natal. Por WhatsApp ele mandou uma mensagem: a cor da urina nos dá um alerta da funcionalidade dos nossos rins? Pronto. A cor da urina é importantíssima para a gente ver como é que está a concentração da nossa urina. Se a gente tem uma urina muito escura, né, um amarelo alaranjado, cor de laranja, é que a gente está precisando beber mais água. A urina, nossas escórias estão sendo muito concentradas. O bom é que a gente faça uma urina amarelo claro, né? Que aí mostra que a gente está bem hidratado. Pergunta aqui do nosso telespectador, Roberto Júnior, do Alvorada 4. A pessoa que tem 2 rins comprometidos deve necessariamente fazer hemodiálise ou pode também, dependendo do caso, fazer tratamento através de remédios? Dependendo do estágio que esse rim, a gente tem como medir quanto o rim está filtrando, mais ou menos, né? Pede para ele fazer ou uma urina de 24 horas ou a gente calcula e tem uma estimativa dessa função. E se o paciente tiver com poucos sintomas, não é o valor desses exames que vão dizer, mas se o paciente tiver sem se alimentar, sem conseguir viver bem, né, passando mal, aí vale a pena ele fazer. Mas se ele estiver estável, ele pode fazer o tratamento conservador e a gente vai só controlando a anemia, controlando o fósforo, o cálcio, a dieta, né? Vai fazer todo o acompanhamento nefrológico para ele não fazer diálise. Nas orientações temos aqui também nesse panfleto que vocês estão distribuindo na campanha, por hoje ser inclusive 12 de março, dia mundial do rim, a campanha né? mundial. A campanha mundial para que a gente tenha os rins mais saudáveis. Estou vendo aqui, não fume. Qual é a relação do fumo, do cigarro, com problemas nos rins? Da mesma forma que o peso, são coisas que predispõem a gente a ter complicações das nossas doenças, nossa saúde, e o rim, ele sofre também com isso, em relação à nossa saúde, né? E com relação à parte de medicamentos, né? Tem gente que tem a mania de se automedicar, às vezes, eu acho que estou com isso, e achando que estou com isso, penso que tomando aquilo, eu vou ficar bom, eu vou melhorar. De alguma maneira isso pode prejudicar o bom funcionamento dos rins? Pode. Os anti-inflamatórios são os reis disso aí, né? Os anti-inflamatórios, eles são muito altos, a prescrição é livre, a pessoa pode chegar na farmácia e compra, até sem receita, e eles têm... O anti-inflamatório tomado sem cuidado dos médicos, ele pode provocar problema nos rins? Pode, porque ele age diminuindo as prostaglandinas, e as prostaglandinas são importantes para o rim receber sangue. Então, quando você toma isso, você bloqueia e aí diminui o fluxo de sangue para o rim. Então, a pessoa que já tem idade, já um rim diminuído, ele vai piorar a função. Também se toma cronicamente há algum tempo. E eu percebo também que tem aqui tipo um gibi, né? Uma revistinha, Rinaldo e Reinaldo, né? Que eu acho que é que vem de rim, né? E aqui é uma orientação para as crianças. Que tipo de orientação a gente pode passar para a criança que está em casa nos acompanhando nesse momento sobre o cuidado com os rins? Então, acho que faz parte da formação de todo mundo a gente começar a valorizar mais o rim, né? Então, a gente se preocupa muito com o coração e lembra que o rim é bastante sistêmico. E as crianças também precisam... Existem doenças na infância também, as doenças que as crianças nascem com problemas renais, os cistos renais, as doenças familiares, genéticas. Então, é uma coisa que desde cedinho precisa se saber como as taxas de glicose, colesterol, a função renal, a creatinina. Então, a criança é importante, ela também sabe, uma cultura de saber como é que está o rim desde cedo, né? Exato. E tem um detalhe importante, como você falou para o nosso telespectador, é sempre importante fazer exames, investigar. A partir de que idade é recomendável a pessoa começar a monitorar os rins para prevenir futuros problemas? Se a pessoa tem alguma doença crônica, principalmente pressão alta, diabetes, ela tem que ser informada como é que está o rim dela, né? Agora, se vai fazer um exame
faz parte já. Sempre os médicos pedem a creatinina. A partir de que idade, aproximadamente, é recomendável? Jovem mesmo pode fazer. Crianças que têm alguma doença, né? E jovens, em qualquer idade, é bom fazer sempre, saber a função do rim. A campanha sempre alerta as pessoas que têm doença, pressão alta, diabetes, pelo menos saberem como é que está frequentemente isso, 6 meses, uma vez por ano. Mas quem jovem que não tem nada, é bom saber, né? Como sabe como é que está sua glicose, seu colesterol. Sem dúvida. Essa turma das academias aí que toma muita proteína, né? É bom sempre investigar os rins. Eu já tive amigos que acabaram, muito jovens, tendo que fazer realmente cirurgias por causa de problemas em descuidado com essa situação que a gente observa tão simples no dia a dia, né? Nosso tempo desta primeira entrevista está quase chegando ao fim, mas eu gostaria de saber, né, que outras orientações você compartilha com o nosso telespectador neste Dia Mundial do Rim? Acho que a mensagem que a campanha quer passar é que as pessoas procurem saber como é que está o seu rim e os médicos também informem. Não espere doer, né? Não, porque não vai doer. É aquela história, você só lembra-se que tem dentes na boca quando um deles está doendo, está causando problema. O rim, como ele falou, é perigoso, né? Às vezes está um problema acontecendo, você não investigou, você não sabe. Então, você pode estar com algum problema e daqui a pouco vai estourar aquele problema numa situação maior porque você não cuidou antes, né? Verdade. E o que a gente está preocupado é no futuro com as pessoas que vão fazer. A gente sabe que todo dia as clínicas de hemodiálise estão sobrecarregadas. Aumentando mais a cada dia. 84% das clínicas são pagas pelo SUS, então essa falta de cuidado, de prevenção com o problema renal leva a um sobrecarregamento da medicina de alta complexidade, que é a hemodiálise. E a gente vê as clínicas cheias, né? O governo, 84% é o governo quem paga, e por causa de uma falta de cuidado básico na prevenção dessa doença importante. Então isso é uma coisa que a gente vê bastante. E também ver as pessoas chegando, cair de paraquedas sem nunca terem falado sobre o rim, né? A gente chega no hospital, a pessoa precisa fazer hemodiálise de urgência, mas o médico nunca falou seu rim. Não, nunca soube nada de nefrologia, nunca soube nada de doença renal que tinha isso. Então isso é uma coisa grave que precisa ser mudada. Sem dúvida. Muito bem, eu quero que você leve um abraço ao nosso amigo Fabrício Pereira, lá de Parelhas, que é médico, nefrologista também, né? A turma toda que nos acompanha em casa. Obrigado pela audiência de todos vocês, né? Vamos ter daqui a pouco, depois do intervalo, um bate-papo interessante sobre o crescimento da região de Nova Parnamirim para novos investimentos, novos negócios. Preste atenção, que é uma entrevista muito bacana. Também com o seu xará, com o Flávio, né? Vamos conversar com o Flávio daqui a pouco, que tem um novo empreendimento na região. Mas eu quero agradecer, Dr. Flávio Ribeiro Dantas, a sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo, né? Obrigado. E um momento para o seu recado final, a sua mensagem ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte, que nos ouve e nos assiste nesse momento. Pois então eu quero continuar falando da campanha, que vocês perguntem aos seus médicos, se eles não falarem para vocês, perguntem como é que está a sua creatina, como é que está o seu rim, e fique sabendo por acompanhar a saúde renal. Beba bastante água, tenha uma dieta saudável, uma vida saudável e sejam felizes, né, com isso aí. Sem dúvida, né? Quando a gente está bem de saúde, o resto todo dá certo, né? E preste atenção nessa palavrinha, creatinina. Vai fazer o exame de sangue? Doutor, parece que bota aí para eu ver como é que está a minha creatinina também, para a gente investigar como é que está os rins. Não custa nada, né? Vale a pena você checar também este aspecto na sua saúde. Daqui a pouco voltaremos depois do intervalo comercial. Até já!